Olha, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que o governo Lula não pretende interferir nas competências das polícias estaduais. Segundo ele, a PEC da Segurança Pública vai fortalecer a cooperação entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado. Danúbia Braga, quais esclarecimentos sobre a PEC o ministro prestou? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, dentre esses pontos aí para a definição, está o principal deles, que seria justamente a definição da União em elaborar uma política e também um plano nacional de segurança pública. Então, durante esses esclarecimentos, Lewandowski disse que não é nenhum viés eleitoreiro essa PEC, até porque ela foi enviada no início desse ano, e também disse que justamente a ideia é fortalecer, então, as forças de segurança sem interferir nas competências de cada uma delas. Ele ainda argumentou, então, a respeito dessa questão de não ter nenhum viés eleitoral e que quer promover essa cooperação. A PEC foi enviada ao Congresso Nacional no dia 23 de abril pelo governo federal. É a principal aposta do Executivo quando o assunto é segurança pública, mas desde antes da sua tramitação, a oposição já especulava ali que seria conturbada a tramitação desse texto. Texto esse que já passou por diversas alterações, principalmente depois de receber críticas de governadores e também de prefeitos. A participação de Lewandowski ocorreu, então, pela aprovação na CCJ de um requerimento de autoria, então, da oposição de Luciano Zucco, convidando então o ministro a explicar melhor a respeito dessa PEC. A PEC que amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal e também implementa um sistema único de segurança pública. Volto com você, Evandro. Muito obrigado, Danúbia. Sabe que toda vez que a gente fala desse tema da segurança pública e do quanto é repetitiva a explicação do ministro, a necessidade dele explicar que não vai interferir, por que se chegou a esse ponto? Porque se a gente pensar, olha, nós vamos criar aqui uma proposta para integrar melhor os serviços federais, estaduais, olha, os federais, estaduais e municipais, para garantir uma segurança melhor para todo mundo. E aí há todo esse embate. Qual é a dificuldade de articulação que acontece aí no bastidor, Alan Gani, no teu ponto de vista, que faz com que as pessoas não consigam debater esse assunto de maneira técnica, deixando a política de lado? Porque realmente existe a possibilidade de interferência. Caso contrário, os governadores não estariam tão preocupados. Se fosse simplesmente um compartilhamento de informações entre as polícias, tudo bem. Mas é claro que o texto abre alguma brecha e aí há uma razão para preocupação legítima por parte dos governadores. Ou seja, o governo de turno quer o quê? Uma polícia mais centralizada, enquanto esses governadores querem manter a polícia descentralizada. Ô Piperno, você acha que há de fato interesse do governo federal em manipular, em comandar, em entrar no espaço que hoje pertence aos governos estaduais? Eu acho que não se trata exatamente disso, mas é que de fato a primeira versão do texto, quando se iniciaram as discussões sobre esse tema, havia, sim, uma suspeita muito grande de que o governo federal queria tomar conta. Ele tomar conta e os governos estaduais pagarem a conta. Havia muito isso, até porque o texto ainda não estava muito claro, ele foi modificado depois, ele foi aperfeiçoado depois. Agora, também tem muito da dificuldade de comunicação do governo. Isso me lembra um pouco a história do Pix. Em momento algum se falou em tributar, mas foi o que acabou causando aquele alvoroço todo. Você acha que faltou ao governo federal lá no começo ouvir melhor os estados? Ouvir melhor os governadores? Naquele começo faltou sim. Porque muitos saíram insatisfeitos com as reuniões que eram feitas antes desse projeto ser apresentado. Exatamente. Aquele começo, eu acho que ele iniciou mal essa discussão. Acho até que agora o ministro Lewandowski vem conduzindo bem isso. E vejam só, os focos com mais críticas partem exatamente daqueles governadores também que sonham com uma candidatura a presidente ano que vem. Já não é uma coisa generalizada, né? Uma coisa que reúna tantos governadores assim. Mas, ô Piperno, no caso do
PIX, a gente está falando de uma interpretação da população. Aí a gente está falando de governadores, que tem um monte de assessoria jurídica, é bem diferente, né? Mas no caso do PIX também, alguns políticos se aproveitaram e lançaram dúvidas, né? Eles não chegaram a falar que ia haver, mas lançaram dúvidas. Ô Zé, a gente discute muito aqui o fato do processo ter começado de um jeito atabalhoado. Você acha que vai ser difícil terminar bem se começou assim, atropelado? Mas eu não acho que foi atabalhoado. Foi um processo muito bem estruturado. Ele começou lá na transição ainda, antes do Lula tomar posse. E depois o Flávio Dino, né, que é do ramo, no Ministério da Justiça, fez o projeto, começou o debate com os ministros que foram governadores, né, para fazer um tipo de laboratório, e depois a consulta a governadores. O que aconteceu foi o seguinte, são dois fenômenos. O primeiro é que o governo perdeu o poder de iniciativa, né, o poder de demanda do Congresso. Antes chegava uma emenda dessa, um projeto assinado pelo presidente da República, a gente sabia que o projeto ia andar e sabia que 90% sairia do jeito que o governo queria, dos governos anteriores. Para você ter uma ideia, estatísticas, não é eu acho, estatísticas mostram que antes 84% dos projetos aprovados no Congresso Nacional eram de iniciativa do governo, do Executivo. Hoje a situação se inverteu e 70% dos projetos aprovados no Congresso são de iniciativa do Congresso Nacional. Então vamos combinar, o governo perdeu essa primazia, essa força de colocar o projeto no Congresso. Por outro lado, a esquerda, que hoje está no poder, né, ela entendeu que este é um assunto muito requerido e entrou numa ala onde é um assunto predileto e culturalmente de direita, né? Vai lá na Comissão de Segurança Pública, 80% é o pessoal de direita. É o assunto da direita. O assunto da esquerda é direitos humanos, direito do consumidor, meio ambiente e tal. Isso é uma tradição, não é nenhuma crítica, porque eu acho que os dois lados são importantes também. Se o governo decidiu entrar na segurança pública, devia fazer uma reforma. Em vez de Ministério da Justiça, Ministério da Segurança Pública, e nomear um ministro do ramo de segurança pública. Hoje já é assim. O Ministério da Justiça foi o primeiro ministério do Brasil. Foi criado lá por Dom Pedro, como o Birô dos Negócios, Escritório dos Negócios Jurídicos, né? Hoje não é mais assim. O ministro da Justiça não precisa falar com os ministros do Supremo. O presidente da República é que fala diretamente. Então tinha que fazer o Ministério da Justiça, nomear alguém no Ministério da Segurança Pública e Justiça. Tirando segurança pública do Ministério, fica só defesa do consumidor e índio. Ou seja, e coloca alguém do ramo lá. Aí seria um discurso muito mais forte do governo. Agora que precisa aprovar essa PEC, precisa. O conteúdo será do Congresso. É verdade. Fala, Segré. Me parece que o problema está na comunicação. Todo mundo aqui coincidiu em que o governo não manifestou bem a sua tentativa, e pode ser válida e pode ser boa. Não estou questionando isso. O problema é a credibilidade. Aí você tem o governistas, gente da aliança do governo, e tem a oposição. Trabalha de oposição, é para se opor, obviamente, para questionar. Aconteceu ontem uma situação muito interessante em que o ministro Lewandowski foi na Câmara dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten questionou sobre um ofício circular da uma colaboradora do ministro Lewandowski, vou dar o nome exatamente, Cláudia Maria D'Adico. Nessa medida, sugeria às polícias estaduais que não fizessem detenções no abril para os invasores de terra. O pior não foi esse questionamento do deputado Marcel Van Hatten ao ministro Lewandowski, senão que o ministro não sabia dessa circular. Não tinha ideia dessa circular. E colocou o ministro numa saia muito justa. Porque como uma assessora, colaboradora, emitia uma circular para polícias estaduais sugerindo não detenham pessoas no abril vermelho que possam ser invasores de terra. E falou, peraí, se a polícia não pode invadir terra, que é um delito, então o Ministério da Justiça está
confragando uma possibilidade de perdoar um delito, que é um delito que consta, inclusive, na Constituição e no Código Penal. E aí que vem o problema. Por que trago essa situação? Porque quando você leva uma PEC sugerindo uma coisa, mas na prática você mostra outra, custa que a pessoa que tem que aprovar e que é da oposição entenda, aceite e avalie essa situação. E aí, por outro lado, você tem, não seria melhor, já que tem muita gente que desconfia dessa PEC, fazer no primeiro instância por opção? Ou seja, nós do governo federal estamos dando essa estrutura que vai permitir que os governos estaduais e prefeituras possam se alavancar disso para melhorar a segurança. Prova, experimenta, verifica que eu estou falando a verdade, que eu não quero entrar numa potestade do governo estadual. E a partir daí você ganha a confiança do governo federal e com certeza teria o apoio de muita gente. Mas o que aconteceu ontem do ministro não saber que uma assessora ou colaboradora tinha oficiado um ofício circular sugerindo às polícias estaduais, aí fala, peraí, se o Ministério da Justiça está sugerindo não prender, está se enfiando na responsabilidade da Polícia Estadual para coibir invasões de terra no Abril Vermelho. Ficou bem complicado. Eu estou achando muito estranha essa circular. Eu não conheço a funcionária, não sei se ela é uma funcionária graduada, uma assessora importante. Mas está um vídeo do ministro dizendo não sabia isso. Então, não. E deu uma interpretação. Eu acho que ela quis falar, que ela quis dizer, mas existe isso. Nunca daria uma informação que não está ratificada. Não. O fato é que eu imagino que... Se o ministro, inclusive, desconhece isso, eu gostaria de ter ouvido alguma manifestação, por exemplo, de governadores que são frontalmente contrários a isso. Porque em abril, eu não me lembro do Ronaldo Caiado, do governador de São Paulo, do governador de Santa Catarina, que são governadores de oposição do Zema, terem se manifestado em relação a isso.